compartilhar com os irmãos do texto bíblico. Lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler a minha versão, revista e atualizada, e depois os irmãos poderão ler na nova versão internacional que está ali colocada em tela. Diz assim o texto da palavra de Deus: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Podemos ler? Queremos pensar nesta manhã em compromisso e comprometimento. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque ela é viva e eficaz, e o teu Espírito Santo é quem nos revela a mente, a alma, o coração. Queremos pedir que assim aconteça neste momento e em todos os dias do nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para este livro de Neemias, e é um dos livros históricos extremamente significativos, ele se divide em três partes muito simples. A primeira parte fala exatamente da reconstrução dos muros e de como o rei da Pérsia, que foi um dos grandes impérios do mundo, liberou Neemias na orientação de Deus para que pudesse voltar a Jerusalém e reconstruir os muros, visto que o povo de Jerusalém estava escravo sob o domínio do Império Persa. A segunda parte deste livro ele fala da leitura da palavra de Deus, que Neemias fez questão para que o povo entendesse todo o contexto da palavra de Deus e pudesse fazer confissão dos seus pecados. Quando nós chegamos naquele momento, observamos que Esdras, então, o profeta ali, se coloca naquele local que era um culto, e o povo estava ali desde o começo do dia, quando o sol raiou, até o meio-dia de pés, ouvindo a leitura da palavra de Deus, chorando, confessando os seus pecados. A terceira parte do livro mostra alguns aspectos religiosos que Neemias fez questão que o povo revisse, repensasse, olhasse, trouxesse a memória para que pudesse prosseguir na sua jornada, agora com mais segurança, olhando para o Senhor. Neste texto nós vemos se destacam dois aspectos importantes, que é exatamente esse compromisso e comprometimento. Quando olhamos essas palavras tão semelhantes, parece que elas significam a mesma coisa, mas na verdade não são. Para simplificar e nós entendermos logo no começo, compromisso refere-se a uma obrigação, a um compromisso que foi assumido. É simples, compromisso é isso, uma obrigação, um compromisso que nós assumimos, via de regra voluntariamente. Por exemplo, nós vivemos esses últimos dias aí, antecedentes ao Natal, em que muitas pessoas assumiram muitos compromissos financeiros, foram às lojas, compraram muitas coisas, compraram presentes, compraram tantas coisas e assumiram compromissos financeiros. E isso implica que você agora sabe que tem um compromisso. Até aí tudo bem, mas o comprometimento é você pagar esses compromissos. É você que está. E aí é que é um problema, As emoções vêm, as pessoas perdem o controle dos números, acabam fazendo muitas coisas, e quando começa o primeiro dia do ano, a cabeça começa a ferver. Não só agora, do jeito que está a vida, para que isso aconteça, Então aí vem, como é que eu vou fazer para cumprir esses compromissos? Então, compromisso é isso, é algo que você assumiu, é algo que você sabe que está obrigado a fazer, que você não fez, e que
Comprometimento demanda um envolvimento mais profundo, um envolvimento emocional com essa obrigação, indo além do simples cumprimento daquilo que você assumiu. Então, comprometimento, sou eu saber aquilo que tenho que fazer e eu vou fazer o meu envolvimento, não só por uma questão de compromisso a assumir, mas por uma questão de eu reconhecer que ali está colocada a minha personalidade, ali está colocada a minha integridade, ali está colocada a minha honestidade, ali está colocada a minha palavra naquilo que eu assumi. No seu livro, o profeta Neemias, então, ele destaca a forma objetiva e séria para aquele povo com a necessidade de entender que eles precisavam cumprir o compromisso que foi assumido com Deus. Nós queremos pensar aqui em 3 aspectos desse compromisso que eles assumiram. O compromisso, nós sabemos que era a reconstrução do muro. Jerusalém foi invadida, foi destruída, foi dominada, o povo foi levado escravo e a cidade ficou nos escombros. De repente, o livro de Neemias começa lá no primeiro capítulo dizendo que Neemias estava trabalhando lá no palácio. Ele era copeiro, do rei Artaxerxes. O copeiro era aquele que tinha a função, a missão importante, de estar antes do rei no seu alimento, naquilo que o rei bebia, naquilo que o rei comia, tudo isso ele servia e fazia prova. Se houvesse algum problema, ele teria que ser afetado, não o rei. E era uma missão extremamente importante. E diz então o texto, no capítulo 1, quando Neemias estava num daqueles momentos, eis que surge um personagem chamado Anani. E esse personagem veio lá de Jerusalém. E Neemias perguntou a ele, como é que estão as coisas em Jerusalém? E Anani disse, olha, as coisas lá em Jerusalém não estão boas. Os muros estão caídos, as portas derrubadas, tudo abandonado, os animais invadindo, uma tristeza, o povo sem esperança. E diz o texto que quando Neemias ouviu aquilo, ele chorou. Chorou por causa da calamidade daquela cidade. Chorou por causa do sofrimento daquele povo. Chorou por causa da falta de sensibilidade daquele povo em pensar que Deus havia falado a eles tantas vezes que eles precisavam obedecer ao Senhor, que eles precisavam mudar, que eles precisavam seguir por um caminho, e eles cruzavam os braços e não davam atenção ao Senhor. O Senhor sempre avisava a eles, se vocês não fizerem isso, vocês serão levados escravos. O povo, como se dissesse para o Senhor, nós pagamos para ver. E foi isso exatamente o que aconteceu. Lá no capítulo 2, os versículos 17 e 18 deste livro, diz assim: então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Significa deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias apareceu diante do rei com semblante triste. O rei que o conhecia ali no dia a dia olhou para ele e disse, por que você está triste? Essa tristeza que eu observo em você não é uma tristeza de doença física. Eu acho que isso aí é da alma, o que está acontecendo. E Neemias explicou ao rei o que estava acontecendo, explicou as notícias que ele recebeu lá de Jerusalém e que o seu coração estava aflito e sofrido por causa do seu povo. Ele foi orar ao Senhor, o Senhor quebrantou o coração do rei e ele fez o pedido e o rei liberou não só Neemias, mas liberou também pessoas para que fossem ajudá-los e material e recursos
financeiros e tudo mais para que eles pudessem começar a reconstrução do muro. Eles sabiam que o compromisso que eles tinham com Deus era da reconstrução dos muros, e eles não podiam fugir a este compromisso assumido com Deus. Mas se eles colocassem as dificuldades em evidência, se eles colocassem os problemas, se eles apresentassem as suas argumentações, colocando que cada detalhe daquele era importante para impedir que eles continuassem aquela obra, certamente os muros não seriam construídos. Muitas vezes na nossa vida, todos nós enfrentamos lutas e obstáculos. Ao longo deste ano, se cada um de nós aqui fôssemos contar aqui a nossa história, precisaríamos ter tempo, né? E cada um de nós passamos pelas nossas dificuldades, pelos problemas, mas graças a Deus porque estamos aqui. Graças a Deus porque chegamos até aqui. Graças a Deus porque estamos de pés aqui, depois de passado este ano tão difícil, tão atípico para cada um de nós individualmente, para o povo como um todo. A segunda lição que esse livro nos traz é que para alcançar o êxito era necessário um comprometimento. O compromisso está lá na construção dos muros. Mas como é que eu vou alcançar, né, a finalização desta obra? É através do comprometimento. Para isso, algumas ações eram necessárias para que eles pudessem avançar e conseguir reconstruir os muros. Lá no versículo 6, do capítulo 4, nós encontramos exatamente aquilo que é o texto que já vimos aqui. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Isso foi possível porque, vamos ler a parte final, porque na minha versão diz porque o povo tinha ânimo para trabalhar, tinha dedicação, tinha envolvimento. E a primeira coisa que Neemias passa para aquele povo é que sem dedicação eles não poderiam cumprir o compromisso assumido. Sem envolvimento, sem doação, sem alguns elementos tão importantes, eles não poderiam ser exitosos naquela missão para o cumprimento daquele compromisso tão importante. Mas eles, além da dedicação, eles precisavam de fatores espirituais que são fundamentais. E que todos nós sabemos disso no dia a dia, e ao longo deste ano eu creio que isso deve ter sido uma marca na vida do povo de Deus, senão nós não chegaremos até aqui. O versículo 9 diz qual foi este elemento que Neemias passou para o povo. Ele coloca isso no plural. Ele diz o quê? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto a obra estava sendo feita, havia os inimigos da obra. Havia os Tobias, os Sanbalates, o Gesem. Foram 3 personagens ali que colocaram muitos obstáculos para que a obra não fosse realizada. Ao invés de confrontá-los, discuti-los, argumentar com eles, Neemias e o povo fez uma coisa muito interessante. Nós oramos ao Senhor. Quando olhamos aquilo que está tão perto de nós nesses dias, muitas vezes nós vemos que as redes sociais, elas são muitas vezes um foco de discussão sem fim. E ali parece que o ser humano se reveste de uma capacidade que ele não tem quando está frente a frente com uma pessoa, olhando nos olhos, né, e podendo fazer uma discussão direta. Ali não há a imagem, há só o sentimento que é aflorado de tal maneira que sai nos discursos, sai nas palavras, sai, né, nos textos escritos. E muitas vezes essas discussões se separam, essas discussões afastam, essas discussões inibem e impedem o povo de Deus de entender a realidade espiritual.
que nós precisamos ter através da oração. Quando o problema vem, o primeiro passo é orar. Quando o inimigo se apresenta, o passo é orar. Quando sabemos que as dificuldades crescem, o passo é orar. Sem oração, não podemos cumprir os compromissos, porque não haverá comprometimento se não houver oração. Para que o comprometimento aconteça, a dedicação e a oração são necessárias. Mas no versículo 14, a parte primeira do versículo 14, deste capítulo 4, Neemias nos traz também à mente uma lição importante que precisamos olhar. Ele diz: inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Ele juntou ali o seu povo, a liderança, observou os ataques dos inimigos, os cercos, as estratégias. Ele diz: eu juntei então esse povo, eu fui lá, eu olhei cada detalhe, eu inspecionei, eu falei com eles que eles precisavam estar confiantes e que eles não temessem. Os dias que nós vivemos são dias que nós precisamos ter coragem. Coragem para viver, coragem para sair à rua, coragem para falar da nossa fé, coragem para defender aquilo que cremos à luz da palavra de Deus, coragem para enfrentar a oposição à luz daquilo que não se pode alterar, que não se pode mudar, que é a palavra do Senhor. Neemias disse que se o povo tivesse dedicação, tivesse oração, tivesse coragem, o povo poderia cumprir o compromisso, porque eles estavam com comprometimento através dessas ações. Na segunda parte do versículo 14, ele fala de outro elemento que não poderia faltar naquela trajetória. E ele diz assim: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias estava dizendo: enquanto vocês estão reconstruindo os muros, vocês não podem deixar de lutar. Lutem pela família de vocês, lutem pela casa de vocês. Não temam, não tenham medo de lutar, porque o Senhor está convosco. Ele diz: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Aquele Senhor que havia pelejado por eles. E o Neemias estava dizendo: voltem os seus olhos lá para trás. Vão um pouco mais atrás. Observem o sofrimento lá no Egito. Observem a travessia do Mar Vermelho. Observem a proteção, a alimentação, o cuidado durante aqueles 40 anos no deserto. Observem os inimigos que o Senhor venceu. Observem as provisões que lhes foram dadas. Lembrai-vos daquilo que o Senhor grande e temível nos fez. Quando nós estamos chegando ao final de mais um ano, nós precisamos olhar para esta lição que Neemias passava para aquele povo, olhar para trás. Há um texto bíblico quando fala sobre a mulher de Ló, e a orientação foi: não olhes para trás. Mas aqui, ao contrário, precisamos olhar para trás, olhar para reconhecer o que o Senhor fez, olhar para reconhecer os livramentos, olhar para trás para reconhecer a provisão do Senhor, olhar para trás para reconhecer o cuidado do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós sabemos que a dedicação, que a oração, que a coragem e que a luta nos levarão a estarmos assumindo o comprometimento diante do compromisso que nós temos. O compromisso daquele povo era construir os novos
mandou reconstruir os muros e o comprometimento precisava dessas ações: dedicação, oração, coragem e luta. E nós precisamos disso para continuar na vida cristã, para continuar vencendo, para continuar sobrevivendo diante das circunstâncias. E a terceira lição que nós podemos aprender deste texto é que o comprometimento os levava ou os levaria a ter precauções e a criar estratégias. Eles precisavam fazer essas duas coisas. Por quê? Porque os inimigos atacavam. Não era só trabalhar para que a obra não acontecesse. Os inimigos iam armados. Os inimigos procuravam então matá-los, procuravam tirá-los daquela ideia, procuravam levantar argumentos falsos, procuravam fazer tantas coisas e eles, para cumprirem aquilo, precisariam ter precaução e criar estratégias. Vamos ver o que Neemias orientou o povo a fazer para que eles pudessem ser exitosos naquela missão. Primeiro, a preocupação. Metade trabalhava na obra e metade usava as armas. É o que diz lá os versículos 16 até o versículo 18 deste capítulo 4. Vamos ler juntos então? Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura enquanto trabalhava. Comigo fazia um homem pronto para tocar a trombeta. É uma estratégia para poder vencer o inimigo. Imagine que vários buracos, vários pontos, nos muros, e eles precisavam estar reconstruindo, e os grupos foram divididos. E cada grupo estava fazendo o seu trabalho, a sua obra, no seu setor, mas precisavam estar atentos, estar armado, preparado para enfrentar o inimigo na guerra mesmo, no estado. Agora imaginemos com as ferramentas de trabalho e a arma sempre ali do lado, para que pudessem estar atentos a todas as situações. E havia um que ficava lá, com a trombeta para tocar. E a orientação de Neemias foi: aonde houver um grupo sendo atacado, toque a trombeta e todos corram para lá para ajudar. Façam juntos a obra, se protejam uns aos outros. O povo precisava estar unido nesse sentido. Quando vemos a nossa luta no dia a dia, no trabalho que temos a fazer na obra do Senhor, quando olhamos para a obra missionária que está diante de nós, conquista da nossa pátria para Cristo, quando olhamos para a realidade da educação religiosa que precisamos ter de forma crescente, cada vez mais arraigada na nossa vida, quando olhamos para o sentido da expressão musical que cada um de nós precisamos aperfeiçoar para louvar melhor o nosso Deus, quando olhamos para as situações tão difíceis, delicadas e exigências administrativas que temos no nosso dia a dia, quando olhamos para cada setor de qualquer igreja, seja departamental ou seja ministerial, todos nós precisamos estar atentos e entender que precisamos caminhar juntos. Aonde houver uma brecha, aonde houver uma necessidade de socorro, todos devemos ir para lá. E ali devemos ajudar, ali devemos nos juntar, ali devemos nos unir, porque o inimigo jamais deixará de atacar. A coisa ficou mais difícil do que se pensava. A reconstrução
construção dos muros não foi uma história simples, não foi algo fácil de ser feito, mas eles precisavam ter precauções e estratégias. Mas as estratégias deles precisavam também ser bem definidas. O versículo 20 deste texto nos fala sobre isso. No capítulo 4, versículo 20, diz assim: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Na nossa caminhada, nós precisamos estar prontos a socorrer uns aos outros. Socorrer com oração, socorrer com carinho, socorrer com amor, socorrer com o suprimento que estiver ao nosso alcance, mas não deixando de entender que o nosso Deus é quem luta por nós. Ele é quem vence as batalhas. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é a nossa disponibilidade nas mãos de Deus para que Ele possa nos usar e nos abençoar. A estratégia era não deixar ninguém sozinho. A estratégia era não deixar ninguém isolado, mas é que todos pudessem estar juntos, socorrendo-se e protegendo-se uns aos outros. E nessa toada, o muro ia sendo construído. Mas eles precisavam também fazer algo, que era estar vigilantes em todo o tempo. Versículo 21, ele nos diz exatamente isto. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Raiar do dia até o sair das estrelas, começar da noite. O tempo todo atentos, o tempo todo vigilantes. Enquanto trabalhavam, estavam ligados, né? Atenção, os olhos, ouvidos, tudo voltados para as coisas que estavam acontecendo ao redor. E faz lembrar as palavras de Jesus em Mateus, né? Onde o Senhor Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Enquanto oramos, precisamos estar vigilantes. Enquanto oramos, precisamos estar atentos. Não é orar com os olhos abertos o tempo todo, né? Para ver o que está acontecendo ao redor no nosso momento aqui de oração. Mas na realidade estar com a atenção ligada, voltada para os detalhes, para as pequenas armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. Se nós orarmos o tempo todo, mas não vigiarmos as nossas palavras, não vigiarmos os nossos pensamentos, não vigiarmos as nossas ações, não vigiarmos a nós mesmos, nós não seremos bem-sucedidos na missão que temos na vida. Eu contei aqui certa vez, me veio à mente agora, uma lembrança dos meus tempos da minha primeira juventude. Estava reunido no dia de domingo, na casa da minha irmã mais velha, e nos sentamos lá, né, à mesa para comer, e com exceção do meu cunhado, que estava caminhando naquele tempo ainda para a igreja, os meus sobrinhos, que eram 6, e a minha irmã, eles não tinham comprometimento no Evangelho. E lá durante o tempo do almoço, eu pedi para orar, antes do almoço, e orei. Quando eu acabei de orar, eu observei que estava faltando um pedaço do bife no meu prato. E eu perguntei quem tirou o pedaço do meu bife. Os meus filhos olhavam um para o outro e riam, olhavam um para o outro e riam. E aquela brincadeira foi tornando-se uma coisa séria. E o meu cunhado já, num tom, né, mais paterno do que brincadeira, disse: eu quero saber quem foi que comeu o bife do titio. E um dos meus sobrinhos disse assim: está vendo, tio? O senhor orou e não vigiou, o André comeu o seu bife. O André era o meu sobrinho de 5 anos de idade, mas era um garotinho bem difícil, ele era terrível, né? Nós precisamos vigiar. Nós podemos olhar para o bife e pensar que é a porção mais gostosa da nossa refeição, né? Aquela proteína
proteína, né? E muitas vezes nós, na nossa vida cristã, não vigiamos. O inimigo vem e come a melhor parte. Tira de nós o prazer da oração, tira de nós, né, a coragem para lutar, tenta tirar de nós a dedicação, tenta tirar de nós a importância que nós temos para o reino de Deus, para o trabalho de Deus, tenta tirar de nós a responsabilidade que sabemos que temos uns para com os outros, tenta tirar de nós a visão de que todos temos um compromisso a cumprir. Nós precisamos estar comprometidos com as coisas do reino de Deus. No versículo 22, diz que a última coisa que eles precisavam fazer como estratégia e precaução era exatamente dividir bem as tarefas. Diz o versículo 22 deste texto, vamos lê-lo juntos. Cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possa servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Era preciso dividir bem a tarefa, né? Uns vigiam de noite, né? E os outros trabalham de dia. E depois faz esse revezamento, né? Quem vigiou de noite vai trabalhar de dia e o outro grupo faz a inversão. Tarefas divididas. Hoje nós vivemos um momento em que parece que perdemos um pouquinho desse referencial a começar pelos lares, né? Onde as crianças recebiam um compromisso e sabiam que elas tinham responsabilidade, mesmo crianças, de cuidar das suas coisas, de guardar os seus brinquedos no lugar adequado, de saber que não podiam fazer isso ou aquilo. Hoje nós vivemos uma cultura em que parece que os filhos é que dizem aos pais fazer, e aí os pais que contestarem os filhos, e os filhos parece que exercem a autoridade de fazer o que querem, né, no momento que querem, da forma que querem. As tarefas em casa, quando são distribuídas entre esposo, esposa, filhos, e todos estão envolvidos, não sobrecarrega um. Mas todos podem fazer o seu pouquinho para que no conjunto toda a família seja abençoada. E assim também é na igreja, né? Cada um fazendo a sua missão, cada um olhando que nós temos um compromisso assumido voluntariamente para cumprir lá no setor onde nós estamos trabalhando, e que nós temos um grupo para trabalhar ali e as tarefas precisam ser divididas e distribuídas. Às vezes características próprias do líder, às vezes fazem com que ele seja centralizador e centralize todas as tarefas em mim. Eu é que faço tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho tudo. E geralmente esse tipo de processo hoje, mesmo nas empresas, as pessoas que agem assim, elas não conseguem fazer, né, êxito, nem formar equipes que sejam solidárias e que possam produzir aquilo que é necessário. E as pessoas precisam ter relacionamentos, precisam ser valorizadas, precisam ser compreendidas, precisam ser inseridas no contexto de trabalho. Precisamos, quando cumprimos as nossas tarefas divididas, entender que nós não podemos avançar e chegar lá dentro da área do outro sem que sejamos convidados a fazer. Jeremias disse que o povo precisava ter as suas turmas de trabalho e cada um deveria, lá no momento que precisasse de socorro, tocar a trombeta e o socorro viria para que eles fossem atendidos nas suas necessidades. Comprometimento com o reino de Deus, comprometimento com as coisas de Deus. Não basta saber que eu assumi compromissos. Eu preciso usar a prática da teoria do compromisso, que é o comprometimento na prática. Fazer aquilo que eu sei que preciso fazer. E foi assim que eles conseguiram construir aquele muro, com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, com todos os ataques do inimigo, com
tudo aquilo que depunha contra, eles conseguiram ser exitosos. Quero concluir esse pensamento, meus amados irmãos, sobre compromisso e comprometimento, relembrando que compromisso é ainda a ação de se comprometer, de assumir uma responsabilidade. Pode ser um acordo, uma promessa formal ou uma obrigação. Envolve a expectativa de cumprir o que foi acordado. Na vida social, quando nós não cumprimos os nossos compromissos, principalmente financeiros, vêm as sanções, né? E às vezes as dalidas também, né? Daí o nome vai lá para o SPC, o nome vai lá para o Serasa, e vem uma série de punições. O reino de Deus não há essas coisas. Mas no reino de Deus somos chamados a uma sensibilidade espiritual. Desde que Eclesiastes 5 diz assim: se fizeres um voto ao Senhor, cumpra. Diz que Deus não se agrada de todos, ou seja, aquelas pessoas que se comprometem com Ele, mas não cumprem o voto. Deus sabe, não você, é melhor que não votes do que votes e não cumpras aquilo com que se comprometer. Comprometimento é o estado de estar comprometido, envolvido, dedicado a algo. Implica um envolvimento emocional, mental e até físico com o comportamento assumido. É o todo, é a nossa mente, é o melhor que temos em oferta ao Senhor. Portanto, é importante não apenas ter compromissos, mas também desenvolver um comprometimento para alcançar melhores resultados e um maior envolvimento com o que se faz. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. E no tema do culto desta manhã, nada além do que Deus permitiu. Certamente, na nossa parte, no nosso comprometimento, nada aquém daquilo que Deus queria que fizéssemos. Eu não sei você, mas eu, de forma natural, termino o ano com consciência de que muitas coisas deixei de fazer. A minha consciência na minha relação com Deus. Existem pessoas que às vezes exigem de si mesmas de uma forma doentia, mas nós não podemos deixar de pensar que de uma forma natural precisamos reconhecer que poderíamos ter feito e de alguma forma não fizemos. E aí se discute os porquês, os motivos, as dificuldades, os impedimentos, etc. Mas há um versículo que me tira o sono. Me tira o sono. Quando eu leio Jó 9:2, e lá está escrito assim: como se justificará o homem diante de Deus? É difícil. Porque nós podemos nos justificar uns para os outros. É natural. Para nós mesmos, é natural. Mas como é que eu vou conseguir me justificar diante de Deus? Como é que eu vou dizer para Ele que eu deixei de fazer aquilo que poderia ter feito, fazer com que a minha justificativa convença o Senhor de que eu estou certo? Estamos encerrando um ano onde não podemos deixar de reconhecer as bênçãos de Deus, o cuidado dEle, deixar de reconhecer que tantos irmãos oraram por nós em todos os momentos, em todos os dias, principalmente nas horas mais carentes, mais difíceis da nossa vida. Estamos terminando um ano e que mais uma vez o Senhor nos abençoou, nos sustentou e apesar dos percalços nos deu vida, nos deu saúde, nos deu equilíbrio para que pudéssemos chegar até aqui. O texto diz que eles reconstruíram o mundo até a metade
No versículo 6 que temos no início, diz: porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Deus renove o nosso ânimo, renove o nosso vigor, renove a nossa vida, para que possamos continuar à disposição de Deus nesta reconstrução. Que cada um de nós sejamos desses instrumentos, assim como Neemias e os seus auxiliares foram para a cidade de Jerusalém, para os muros de Jerusalém, para aquela obra que parecia inalcançável, mas o Senhor estava com eles. Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, é que nós chegamos até aqui. Cada homem que aqui está, cada mulher, cada pessoa importante para o Senhor, e cada um de nós, ó Deus, possamos entender a realidade de que temos um compromisso contigo, e que assumimos esse compromisso voluntariamente, e não podemos deixar de cumpri-lo. Que o nosso comprometimento a Deus seja cada vez mais evidente, oferecendo-te o melhor que temos e somos, aquilo que seja o nosso tempo, aquilo que seja os nossos dons e talentos, aquilo que seja a nossa disponibilidade, aquilo que seja o nosso conhecimento, aquilo que seja a nossa dedicação, a nossa oração, a nossa coragem, Senhor, a nossa disposição para lutar. Ajuda-nos como teu povo, ajuda-nos como tua igreja, fortalece-nos, ó Deus, para que tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós possamos atingir, possamos alcançar, entendendo que o Senhor está conosco, o Senhor é que vai adiante de nós. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias da igreja, abençoa o teu povo, renova a nossa alegria, renova o nosso vigor, renova o nosso desejo de caminhar contigo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.